Então, qual é o propósito do livro de Ruth? Você sabe, a Bíblia não é uma série de uma coleção de narrativas desconectadas, mas todas elas indicam e levam a gente a entender mais sobre a nossa salvação. Parece um monte de história aleatória, mas não é. As histórias bíblicas falam sobre a providência divina, falam sobre o agir de Deus nessa grande história e mostram a história de Deus através da história de seres humanos, simples, típicos, mas muito especiais, porque cada história dessa foi escolhida pelo Espírito Santo para fazer parte desse cânon do texto bíblico, dessa coleção de livros que contam essa história, a grande narrativa que nós temos aqui no texto bíblico. Ela começa e termina com o mesmo propósito. E a gente vai ver aqui um pouco mais. O livro está principalmente interessado em retratar o destino dessas duas mulheres, ambas as quais devem ser consideradas heroínas em momentos de infortúnio ou felicidade. O conteúdo religioso, embora não enfatizado, também é importante. Deus cuida da viúva e recompensa a fidelidade em todas as áreas da vida. Além disso, apresenta a instituição legal da redenção, o que adiciona uma faceta fascinante à narrativa, aumentando sua tensão. Muitos consideram a história semelhante a Jó, ensinando a lição de fidelidade sob todas as circunstâncias. Esse trecho é desse livro que fala A Mensagem de Ruth, de David Atkinson. Nós, muitas vezes, quando pensamos em histórias de sofrimento, pensamos em Jó. Mas a história de Noemi e de Ruth é tão dramática quanto a de Jó. Nós temos que refletir de que Noemi perdeu não somente seu esposo, mas seus 2 filhos, após ter fugido do seu país por causa de fome. São histórias trágicas, muito difíceis, mas que mostram que mesmo quando a própria Noemi não via que Deus estava cuidando dela, Deus estava direcionando o propósito da sua vida. O tema mais abrangente desse livro é o exercício da lei da bondade, que transcende as fronteiras nacionais. Essa é uma história muito específica também para o povo de Israel. Ela chega até nós hoje, mas sua primeira audiência é o povo de Israel. Um povo que por muitas vezes, após exílios e guerras, se tornou exclusivista, acreditando que só eles eram os importantes perante Deus. A história de Ruth, assim como a de Jonas também, muda essa perspectiva e nos mostra que a bondade deve ser exercida para aquele que a gente não enxerga como os dos nossos. A gente tem aqui essa reflexão de Lucas 10:36. Lembra dessa história? É a história do bom samaritano. Quero que você abra a sua Bíblia lá, Lucas 10, verso 36 e 37. Lá em Lucas, capítulo 10, verso 36, Jesus faz uma pergunta muito importante. O contexto é a história do bom samaritano. E a pergunta que Jesus faz no final de contar essa história é: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Quando Jesus pergunta: quem é o teu próximo? Boaz responde com a sua vida. O meu próximo é esta mulher, moabita, viúva, que me pediu ajuda. Ele responde dizendo: Noemi é minha próxima. Noemi, uma viúva que perdeu 2 filhos, que passou por momentos de calamidade, é a minha próxima. Essa pergunta mostra mais sobre quem nós consideramos nosso próximo. Mostra quem nós acreditamos que são as pessoas que merecem a nossa ajuda. Essa é uma reflexão
que o livro de Ruth nos traz com muita riqueza, com muita arte. Quem é o nosso próximo? A gente tem, então, uma série agora que nós vamos comentar sobre cada um dos capítulos, porque até agora, apesar de estudarmos sobre o contexto, nós não lemos a narrativa. Então, nesse momento, eu te convido para estudar junto comigo e a gente voltar aqui para alguns trechos do capítulo 1. Então, a gente tem aqui no verso 1 do capítulo 1, o começo dessa jornada, essa mulher chamada Noemi, indo então para a cidade, para o povo de Moabe, para fugir da fome. Lá no capítulo 1, no verso 2, fala que eles são efrateus, ou seja, pessoas importantes em Israel. O texto continua dizendo que lá na terra de Moabe, os 2 filhos desse casal morreram. E não é à toa que Malom e Quilion significam enfermos e definhando. Olha que nome forte. É possível que eles, desde bebê, apresentavam algum tipo de fraqueza, de fragilidade física. No verso 5, nós lemos assim: ambos também morreram, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Essa palavra desamparada aqui nos ensina muita coisa sobre o contexto social que Noemi estava inserida. Noemi, sem seu esposo e sem seus filhos, era uma mulher desamparada, completamente vulnerável socialmente. Ela não teria emprego, ela não teria o clã, a família, o nome. Tudo que ela tinha perdido com a morte dos homens de sua família. Ela passou por um momento muito difícil. E aqui a gente vai destacar algumas coisas importantes para a gente entender o capítulo 1. A primeira coisa é que nomes são muito significativos para o autor deste livro. Nós consideramos ser Samuel o autor desse livro. Isso acontece porque existem alguns personagens do livro que os nomes não são citados, como, por exemplo, o parente importante que aparece lá no capítulo 4, verso 1. Boaz chama essa pessoa de fulano. Não sei se está aí na sua Bíblia essa palavra, mas o nome não é citado. Nós não conhecemos o nome dessa pessoa. Por isso, quando o autor cita um nome, esse nome nos dá dicas importantes. No pensamento hebraico, conhecer o nome de uma pessoa é conhecer o seu caráter. O nome é a pessoa. Quando Abraão se tornou uma nova pessoa, ele recebe um novo nome. Quando o nome de uma pessoa é destruído ou cortado, a pessoa é extinta da memória humana. É como se nunca tivesse existido. Era uma coisa terrível ser deixado sem nome e sem remanescentes. Semelhantemente, quando Deus diz seu nome, ele diz seu caráter. Yahvé é o seu nome pessoal, o nome do Deus da aliança. E aqui a gente vai entender um pouquinho melhor sobre quem é Elimeleque. O nome de Elimeleque significa o meu Deus é rei. Se foi realmente Samuel que escreveu esse livro, ele nos dá uma dica aqui. Porque Samuel viveu o tempo onde o povo de Israel estava buscando um rei para si. É possível que o pai de Elimeleque, a mãe de Elimeleque, quando deram esse nome a ele, estavam dizendo: Deus é o nosso único rei. Nós não queremos nenhum outro. Ele é o nosso rei.